Está no ar o Daily Fim, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é segunda, 3 de agosto, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, a fuga das IAs continua na OpenAI e na Anthropic. Em mundo, Milei sem salário, Paraguai repudia o Brasil e muito mais. Já no Brasil, as convenções eleitorais que movimentaram o fim de semana. Muita coisa importante para a gente conversar aqui hoje, então já fica ligado e bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, a fuga das IAs continua gerando alerta na OpenAI e na Anthropic. A OpenAI revelou que mais modelos de inteligência artificial escaparam de ambientes de testes internos, ampliando a investigação sobre o incidente do mês passado quando um agente autônomo invadiu a plataforma Hugging Face. A empresa não informou quantos casos aconteceram nem quando eles ocorreram, mas segundo a Reuters, todos eles foram contidos antes de atingir sistemas externos. E relembrando o caso original do mês passado, Branco, 2 modelos da OpenAI operaram por 5 dias em velocidade sobre-humana, executando 17,6 mil ações antes de serem detectados. Enquanto isso, a rival da OpenAI, a Anthropic, também teve relatos parecidos há poucos dias. Durante testes, 3 modelos Claude acessaram sem autorização os sistemas de 3 organizações. E o detalhe é que cada um reagiu de um jeito diferente ao perceber que estava no mundo real. O Opus 4.7 percebeu que estava fora do teste em 4 ocasiões, mas mesmo assim prosseguiu com o ataque. Já o Mito 5 detectou indícios da internet real, só que se convenceu de que ainda estava dentro de uma simulação. E o modelo interno foi o único que interrompeu a tarefa depois de entender o contexto. No quadro geral, embora esses modelos tenham sido contidos e não estivessem agindo por objetivos próprios, os novos casos reforçam a ameaça à segurança e podem aumentar a pressão por regras mais rígidas no setor. Para especialistas, esses episódios são um choque de realidade, mostrando que a capacidade de criar agentes hackers autônomos já supera a capacidade de mantê-los sob controle. E para a gente fechar essa sessão, tem uma fala que resume bem esse assunto. Andrew Morris, fundador da empresa de cibersegurança Grey Noise Intelligence, disse que os modelos sempre vão mentir, trapacear e roubar para concluir uma avaliação. Eles farão tudo o que for necessário para completar a tarefa que lhes foi atribuída. Mas com esse bloco de empresas fechado, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional a gente começa pela Argentina, onde Javier Milei apresentou um projeto que prevê o corte dos salários das principais autoridades do país caso as contas públicas entrem em desequilíbrio. A medida incluiria o próprio presidente, o vice-presidente, ministros, deputados e senadores e criaria um mecanismo parecido com o shutdown dos Estados Unidos. E tem mais, Branco. Nesse cenário, os serviços públicos não essenciais seriam paralisados e novas despesas ficariam congeladas. E o projeto também mexe no Banco Central Argentino, que ficaria proibido de financiar gastos do governo. E saindo da Argentina para uma movimentação diplomática aqui na América do Sul, o Paraguai enviou uma nota ao Brasil manifestando desagrado e absoluto repúdio a declarações do presidente Lula. Além disso, o governo paraguaio também pediu a devolução de canhões e troféus de guerra levados pelo Brasil no século XIX. A reação veio depois que Lula citou a Guerra do Paraguai durante um discurso em defesa de investimentos na área militar. Vale lembrar que a guerra foi travada entre 1864 e 1870 e foi o maior conflito armado da história da América do Sul. De um lado estava o Paraguai e do outro a aliança formada por Brasil, Argentina e Uruguai. E fechando o nosso giro internacional, indo para a Espanha com a terceira notícia, 73,5 mil pessoas que entraram ilegalmente em Ceuta na quinta-feira já deixaram a cidade. Enquanto isso, o número de mortos no mar durante essa tentativa de travessia em massa subiu para 72. E o episódio provocou uma crise política na região, pessoal. A União Europeia convocou uma reunião de
emergência para amanhã, dia 4, depois que 22 países divulgaram uma carta pedindo uma resposta rápida para impedir novas entradas de migrantes sem documentos. Além disso, a Itália suspendeu o acordo com a Espanha que permitia a livre circulação entre os dois países. Mas com esse panorama de mundo fechado, a gente vira a chave e vai direto para o noticiário aqui do Brasil. Agora no noticiário do Brasil, o fim de semana foi movimentado pelas convenções eleitorais. Ontem, dia 2, o PT oficializou a candidatura de Lula à reeleição, com Geraldo Alckmin do PSB como vice. Essa vai ser a 8ª vez que Lula disputa a presidência. Aos 80 anos de idade, ele venceu as eleições de 2002, 2006 e 2022, perdeu as de 1989, 94 e 98 e em 2018 teve a candidatura barrada enquanto estava preso. No discurso, Lula comparou a eleição à Copa do Mundo e disse que se vencer terá 4 Copas. E se for reeleito, ele chegará a 16 anos no Planalto, ficando atrás apenas de Getúlio Vargas, que ficou 18 anos. Agora, olhando para São Paulo, o Republicanos oficializou no sábado, dia 1º, a candidatura de Tarcísio de Freitas à reeleição no estado, em um evento que teve a presença de Flávio Bolsonaro. No discurso, o governador disse que ama Jair Bolsonaro e afirmou que São Paulo é grande porque nunca foi governado pelo PT. Vale apontar que Tarcísio vai ter o apoio de 12 partidos nessa disputa. E, em paralelo, o PSB confirmou Márcio França como vice de Fernando Haddad e Simone Tebet ao Senado por São Paulo. Já no Distrito Federal, a deputada Bia Kicis, do PL, afirmou que Michele Bolsonaro será candidata ao Senado. E para fechar esse giro de convenções, também no sábado, dia 1º, o Missão lançou Renan Santos à presidência, na primeira disputa presidencial do partido. No discurso, o empresário atacou o Lula e chamou Flávio de farsante, fraco e corrompido, alegando que o senador não tem chance de derrotar o petista. Renan também defendeu matar quem roubar, mas depois disse que se referia à reação de policiais em legítima defesa. No evento, o partido ainda apresentou o Livro Amarelo, com propostas para segurança, economia e transformação de favelas. Na pesquisa Datafolha, Renan aparece com 3% das intenções de voto. E assim, entre Lula oficializado pelo PT, Tarcísio confirmado em São Paulo e Renan Santos entrando na disputa pelo Missão, o fim de semana foi mesmo de palanques montados e articulações eleitorais em várias frentes. Mas agora, com a Sessão Brasil fechada, bora conferir como os mercados se comportaram na semana passada. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo exterior. Na última semana, em Wall Street, o S&P 500 avançou 1,05%, enquanto o Nasdaq ganhou 1,59%. Por lá, as ações de empresas de semicondutores enfrentaram forte volatilidade. Depois de quedas que levaram a bolsa sul-coreana a acionar o circuit breaker em 2 pregões seguidos, o setor conseguiu se recuperar no fim da semana. Na temporada de resultados, Microsoft e Amazon surpreenderam positivamente. As ações da Microsoft subiram 21,75% e as da Amazon avançaram 17%, sustentando o otimismo em torno da inteligência artificial. Na outra ponta, Meta e Apple decepcionaram. Os papéis das empresas caíram 6,47% e 7,24%. No campo macroeconômico, o Banco Central americano manteve os juros entre 3,5% e 3,75% ao ano. Essa foi a 5ª reunião seguida sem mudanças e a 2ª sob o comando de Kevin Warsh. Já no Brasil, o IPCA 15, que é considerada a prévia oficial da inflação, subiu 0,06% em julho, abaixo da expectativa de 0,22%. O resultado ajudou a reduzir os juros futuros e impulsionou as ações de empresas ligadas à economia local. A MBRF subiu 18,19% na semana, depois que os Estados Unidos anunciaram planos para retomar as importações de gado mexicano.
A medida pode ampliar a oferta de animais no país e aliviar a pressão sobre os custos. Já o dólar caiu 0,22% na semana, cotado a R$ 5,07. Agora, olhando para a agenda dessa semana, na quarta-feira sai a decisão sobre a taxa de juros no Brasil. Já na sexta é divulgado o relatório de emprego dos Estados Unidos, conhecido como Payroll. E para fechar, no domingo é o Dia dos Pais. A agenda completa, como sempre, você encontra na nossa newsletter Daily Fin. Mas agora que fechamos essa sessão, terminamos mais um episódio. Muito obrigado por ter escutado até aqui. E se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. É isso aí, turma. Todo dia tem episódio novo, trazendo sempre bastante informação relevante e de qualidade. Aproveita também para deixar seu voto na enquete aqui embaixo. Com apenas um clique, você avalia o podcast de hoje e ajuda a gente. Bom começo de semana, pessoal. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Falou, pessoal!